Fala pessoal, bom com vocês? Vamos estudar um pouquinho agora de eletromagnetismo. Vamos começar pelo contexto histórico, ok? Não é de hoje que a humanidade conhece os ímãs, ok? Vamos pensar aqui na Grécia Antiga, porque é lá que a gente percebeu esse fenômeno pela primeira vez. Então vamos pensar aqui em Grécia Antiga, essas ilhotas nesse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês. Perceba que aqui tem a região da Magnésia aqui também, certo? Existe um conto antigo em que um cara chamado Magnes, que era um pastor, estava lá andando no seu pasto e ele percebeu que existiam pedrinhas que eram atraídas pelo seu cajado. E a partir disso, por causa do seu nome Magnes, ele denominou a região da Magnésia e, consequentemente, o nome da pedrinha, que é a magnetita, que hoje a gente sabe que é óxido de ferro. Esse conhecimento foi importante demais, porque ele possibilitou a construção de um aparato que a gente chama hoje de bússola, em que os chineses já haviam utilizado já em 1100 a.C., ou seja, bem antes do Ocidente, porque no Ocidente o primeiro relato de uma bússola foi em 1180 com esse inglês Alexander Nikan. Ou seja, o fato de existir a bússola e ter uma direção para a qual ela aponta possibilitou as grandes navegações, possibilitou a exploração do ser humano na Terra, ok? Através das navegações. Eu trouxe esse cara, o Pierre de Maricourt, que é um francês engenheiro militar, do qual ele, com o seu trabalho, construindo aparatos militares, ele descobriu características do magnetismo, certo? E o magnetismo tem um termo que a gente usa que é o polo, e veio desse cara aqui, certo? Ele também percebeu os monopolos magnéticos, percebeu a atração e repulsão. Então, época medieval, o pessoal associa que não tinha conhecimento, não tinha produção acadêmica, que é um grande erro, ok? Por isso que eu resolvi trazer esse cara para reforçar isso. William Gilbert foi de fato que organizou os dados acerca do magnetismo em 1600, beleza? E tipo, a partir desse livro aqui, De Magnete, certo? Ele era médico da rainha Elizabeth I e perceba que na época o magnetismo ele queria ser estudado porque ele passava por um momento de grandes navegações e existiam teorias e a teoria que ele adotou era a teoria do eflúvio, que ele entendia como se fosse um fluxo, uma carga, vamos dizer assim, uma corrente que saía de um polo e ia para outro. Essa corrente causava atração ou repulsão. No entanto, estudando o campo magnético da Terra, e quando eu falo campo, eu ainda vou explicar o que é isso, ele percebeu que existe uma esfera de influência, que é semelhante à ideia de campo que nós vamos ver ainda. E ele percebeu que a Terra possuía um campo magnético. E com essa percepção, ele percebeu que essa teoria do eflúvio não fazia sentido, ok? Então, só em 1920 que realmente a gente tem o desenvolvimento do eletromagnetismo, que veio a partir desse cara aqui, ó, um físico dinamarquês, Hans Christian Ørsted, que a partir do estudo dele, ele percebeu que a corrente elétrica também produz um campo magnético e a partir disso se desenvolveu o eletromagnetismo. E a partir daí vieram pessoas muito importantes como Ampère, Faraday e o Maxwell. Beleza? Vamos falar um pouquinho das propriedades dos ímãs? A primeira propriedade que eu cito é a capacidade de atrair materiais metálicos, especificamente o ferro, que são chamados de ferromagnéticos. A existência de polos magnéticos, que é o norte, que a gente chama de norte, e sul. Inseparabilidade dos polos, que são os dipolos magnéticos, e a atração entre polos diferentes e repulsão entre polos iguais. Como que eu vou explicar isso? Vem cá. Olha só essa figura. Como eu disse, tem norte e tem sul. Se eu vir aqui e cortar esse norte no meio,
vai acontecer o quê? Não vai ficar só norte. Vai ficar norte e sul novamente. Se eu cortar aqui o sul no meio, não vai ficar só o sul, vai ficar norte e sul. Então perceba, se eu for cortando sucessivamente, eu vou ter mais norte e sul, norte e sul. Não vou ter apenas sul ou apenas norte, ok? Isso é um dipolo magnético. As propriedades de atração e repulsão, quando eu tenho sul, sul, ou seja, quando eu tenho polos iguais, eu tenho repulsão. Olha aqui, sul, sul. Olha esse vetor aqui. Está contrário a esse, certo? Direções opostas. E aqui também, norte, norte. No entanto, quando eu tenho norte e sul, eu tenho o quê? Vetores apontando, eles têm a atração. Perceba aqui a representação vetorial, ok? E como eu já disse, e como o Gilbert percebeu em 1600, que a Terra também é um grande ímã. E a nossa hipótese mais aceita hoje é que existem cargas elétricas, que se movimentam no centro da Terra. E esse movimento de cargas gera o campo magnético. Então vamos dar uma olhadinha. Ó. Olha o campo magnético da Terra. Ele vai ser contrário aos polos geográficos, ok? Então aqui eu tenho o polo sul magnético e aqui eu tenho o polo norte magnético. Então aqui sul geográfico, norte geográfico. Perceba que o vermelhinho ele está apontando aqui, geralmente é o norte. Então eu tenho o norte magnético e o sul magnético, que é contrário ao polo norte geográfico, como já foi dito. E eu tenho uma diferencinha na, 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 na orientação, ok? E essa orientação aqui tem diferença de 11,3 graus, certo? Mas esse polo magnético serve para alguma coisa? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Existe no Sol a ejeção de partículas, que a gente denomina de vento solar. Esse vento solar vem em direção à Terra, correto? Se não fosse o campo magnético, existiria a colisão dessas partículas na Terra, ok? Então, esse campo magnético nos protege da colisão dessas partículas, ok? E quando essas partículas acabam passando, elas formam esses cinturões de Van Allen aqui, que vocês podem perceber nessa figura. E esses cinturões de Van Allen acabam colidindo, algumas colidindo, gerando uma, um fenômeno muito bonito que a gente conhece, que é a aurora boreal. Então são partículas do Sol que atravessam o campo magnético, que chega na atmosfera e conseguem fazer aquele espetáculo no céu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.